Olá, eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande poder estar com você todos os dias, neste horário, das 19h30 até às 20 horas, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para você, uma palavra de fé, de esperança, de alegria para o seu coração, trazendo também, queridos, as informações da nossa igreja. E eu já quero aproveitar para convidar a você para participar conosco de uma das nossas atividades. Temos uma vasta programação e eu convido a você para estar participando conosco. Todo domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Esse é um trabalho voltado para toda a família. Eu quero convidar a você para estar conosco, participando da nossa escola bíblica dominical. Nós temos classes especiais, assuntos específicos para cada faixa etária, desde a criança menor até ao jovem, adolescente e também aos adultos, tá bom? E no domingo à noite nós temos o grande culto de celebração, não é? Nós queremos convidar a você para participar conosco do grande culto de celebração ao Senhor nosso Deus. E é uma oportunidade especialíssima para estarmos na presença do Senhor. Este culto é voltado para toda a família. E aí, querido, nós temos um trabalho muito especial para o seu filho, para a sua criança, de 0 a 9 anos de idade, nós temos a Geração Futuro. É um trabalho voltado para as crianças da nossa igreja e eu quero convidar a você para participar. Leve o seu filho, leve sua criança e lá as nossas irmãs estarão cuidando desta faixa etária de crianças. E nós temos um culto especial, trabalho especial voltado para lá. E aí você tem a oportunidade de cultuar conosco no santuário, não é? Onde temos a oportunidade de estar adorando ao Senhor, nosso Deus. Na quarta-feira, queridos, nós temos um trabalho muito especial, que é o trabalho de ensino da palavra de Deus. Nós estamos ali toda quarta-feira, uma série de mensagens falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, e eu quero convidar você a estar conosco participando. Nós estamos orando, nós estamos buscando a presença do Senhor, nós estamos ensinando como receber esta dádiva de Deus, que são os dons espirituais, esta ferramenta abençoada e abençoadora para o nosso crescimento espiritual. São trabalhos voltados para a igreja. Na sexta-feira temos também o círculo de oração, não é? O culto de oração. No sábado temos o círculo de oração a partir das 9h30 e na terça-feira, o dia todo, a partir das 9h30, o círculo de oração. São trabalhos que acontecem também em todas as congregações da nossa ADPaz, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Paz e Vida. E eu quero convidar a você para estar participando conosco e, sem dúvida nenhuma, Deus tem uma palavra para você. Temos várias congregações em vários bairros da nossa capital, também no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba. Conte com uma das nossas igrejas, esteja lá e vamos cultuar a Deus. Ora, queridos, hoje nós estamos voltando para o estudo da palavra de Deus, da lição bíblica do próximo domingo. Lição muito especial. Ontem estivemos aqui com o pastor William, mais uma vez já está conosco aqui para debater, para falar um pouco desta lição que é riquíssima. E nós estamos falando sobre as 3 parábolas que Jesus ensinou lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E o tema da lição desse domingo agora, dia 5, aliás, dia 4, a lição de número 5, tem como título Amando
e resgatando a pessoa desgarrada. Que tema! Que tema especial! E como Jesus falou com tanta propriedade a respeito da alma perdida, da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, daqueles que se afastam do aprisco. E esta noite nós temos a oportunidade de compartilhar aqui com o pastor William desta lição tão especial. Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Pastor William, nós conversamos ontem aqui sobre a dracma perdida. Nesta lição deste domingo, ele está tratando de três parábolas muito especiais da parte de Deus, não é? A partir do ensino de Jesus. E hoje nós vamos ventilar um pouco mais sobre a ovelha perdida, não é? Eu queria já trazer essa palavra para o senhor. Como é que a ovelha, e ele começa contando um exemplo de um pastor, não é, que tem um rebanho de 100 ovelhas e uma perde-se e ele deixa as 99 e vai em busca de apenas uma ovelha. Que exemplo bonito que a gente pode aprender e tirar de lição, pastor, desta parábola de Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz Amém. do Senhor, os irmãos. Existem diversas situações, como Jesus conta da ovelha que se perdeu, existem diversas situações que podem levar uma pessoa a estar fora da igreja, né? São vícios, drogas, tabagismo, distúrbios da sexualidade, problemas na família, enfermidade, enfim, dificuldades de relacionamento, como nós falamos ontem, até mesmo dentro da igreja, não é? Há quem diga que nós temos uma denominação evangélica no Brasil maior de pessoas excluídas da igreja, fora da igreja, do que os que estão dentro, né? Chamada da igreja dos excluídos. Nós, mesmo depois de convertidos, nós somos também considerados como ovelhas do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Bom, a ovelha perdeu-se, por quê? Porque se afastou do rebanho. A ovelha não se perdeu por um descuido do pastor, que é o Senhor Jesus. Aqui estamos falando do pastor tendo a figura como o Senhor Jesus, não como o pastor de uma igreja local, tá certo? Então, não foi um descuido do pastor, não foi um relaxamento do pastor, ele não abandonou ela perdeu-se porque ela se afastou do rebanho, ela se distanciou do rebanho. Então, a ovelha, querido, ela é um animal míope, é um animal inseguro, um animal indefeso e também, interessante, é que ela é um animal rebelde, a ovelha. Ela não consegue, a ovelha, se proteger ou se autoproteger dos predadores. Ela não tem também um bom senso de direção. A segurança da ovelha depende inteiramente do cuidado do pastor, do cajado do pastor, de estar junto do pastor, junto do rebanho, protegendo-se uma a outra. Então, sempre que se desgarra e se afasta da companhia de outras ovelhas, aquela ovelha está sujeita a cair e a ferir-se, a se machucar. E aí é preciso ser acolhida,
como diz a parábola, quando o pastor vê ela, pega ela nos braços e leva de volta para junto do rebanho. Então, traz-nos uma lição como ovelhas do Senhor, que nós precisamos ter e viver com inteira dependência de Deus. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós precisamos depender de Deus e também um dos outros. Não podemos ser pessoas egoístas, né, orgulhosas. Não é isso? Porque o orgulho, ele procede à queda. Né? Não podemos ser assim. Não podemos nos afastar da congregação, porque não é seguro para ninguém. É interessante o professor, você professor, passar isso também, que nós precisamos de depender de Deus de forma inteira e depender também da ajuda um dos outros e não viver de modo isolado do rebanho. Ninguém que se isola sobrevive. Não, não, não. Nós precisamos andar juntos. O próprio Jesus convocou 12 para ser seus companheiros, para ser seus discípulos, para andar junto com ele. Jesus só ficava a só quando ele ia orar a Deus. Aí ele se colocava sozinho para falar com Deus, que nós também precisamos fazer isso. Tem coisas que só Deus pode ouvir, pode nos entender, pode nos orientar de acordo com a sua palavra, vinda ao nosso coração. Então, o que nós vemos aqui é que o pastor, ele vai ao encontro dela, o pastor não desiste da ovelha, né? O pastor, ele poderia até ter encontrado algumas justificativas, pastor, para abandonar essa ovelha, deixar ela perdida, a sua própria sorte. Talvez ele pudesse até fazer isso porque não foi ele que mandou ela embora. Não foi ele que deixou ela se perder. Não, ela estava sob um cuidado muito particular do pastor, com muito amor, com muita dedicação. Essa é a visão que a parábola nos traz, de um bom pastor. Então ele poderia até deixar ela para lá, mas ele não fez. Ele foi atrás. Uma coisa muito interessante, inclusive na lição, não é? E eu queria corroborar com o senhor dentro dessa perspectiva, e já que é uma cobrança de Deus aos pastores. Verdade. A cobrança de Deus aos pastores, a todos nós que temos sob a nossa responsabilidade o rebanho. O capítulo 27 de Provérbios, ele manda com muita propriedade. Preste bem atenção a isso, querido, e incentive isto na aula do próximo domingo, dê ênfase. 27 e verso 23 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Amém. Olha que colocação forte, não é, do sábio aqui, Salomão, que é citando esse provérbio. Ele diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Olha, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Muito bom. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verdade. Pastor, o senhor fez citação aí de vários casos, não é, de pessoas que abandonam a fé, que se distanciam do aprisco, usando a linguagem bíblica, que se distancia das demais ovelhas. Eles são os problemas que afetam, não é? O senhor citou a debilidade da ovelha, mas o pastor, olha, querido, isso é muito sério. O pastor deixa as 99, não é? Num aprisco, num lugar seguro, e vai em busca de uma só. É verdade. Então, o que cabe a nós aqui, pastor, e é muito importante que os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo agora, dê ênfase também no dia do próximo domingo, entendeu? Que nós, obreiros do Senhor Jesus Cristo,
devemos, com muita segurança, procurar conhecer o estado da ovelha. Porque assim como a dracma foi perdida dentro de casa, a ovelha foi fora do aprisco, pastor. Inclusive, pastor, existe uma estatística sobre o trabalho dos pastores da igreja com relação ao desvio de pessoas. Entre 60% e 70% dos desviados não receberam qualquer visita de líderes ou membros quando decidiram sair da igreja. E ainda tem mais. Entre 40% e 30% receberam de 1 a 3 visitas que se revelaram, na maioria das vezes, visitas de cobrança e de condenação. É impressionante, não é? Esse versículo que a Bíblia diz, procura conhecer o estado, você fazer uma verificação, ver qual é a real situação, mas ele diz assim, não é para condenar, não é para desprezar, não é para cobrar necessariamente. Se põe o coração, age com a vida, age com o coração. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida. Muito não é? Via de regra, pastor, o pastor, quando tinha uma ovelha, um cabrito ali, que ela estava rebelde, por assim dizer, se é que a gente pode usar essa expressão, ele colocava esta ovelha no ombro e caminhava com ela. Olha, querido, a vida do obreiro é uma vida sacrificial. É verdade. A ovelha, o senhor diz que ela tem um certo grau de miopia, ela tem uma debilidade natural, ela é vulnerável, não é? E o pastor foi constituído por Deus, não é? Para cuidar da ovelha, para colocar a ovelha nos seus ombros e carregá-la, até ela, não é, quando ela se acidentava, quebrava uma das suas patinhas, ele colocava aqui no seu peito e passava a andar com ela. É interessante isso. Isso é muito interessante, entendeu? Fala da proteção. Pastor não é um empresário. Pastor, querido, olha, pastor não é um gestor. Pastor não é, sabe, um gerente, um patrão. Pastor é pai. E pai precisa cuidar dos filhos. Essa é uma palavra muito forte da parte de Deus, que Jesus ensinou com muita propriedade. Muito bom que o senhor está falando, pastor. Não Tem é pessoas interessante, buscando sarar suas feridas com pessoas erradas. Sim. E o pastor, o senhor falou muito bem aí, o pastor, ele é preparado por Deus para cuidar das ovelhas. Só um pastor pode fazer isso. Muito bom isso, viu? Existe uma outra estatística sobre o desvio de pessoas que estão fora da igreja. 50% dessas pessoas, aproximadamente, elas se afastam da igreja devido a algum problema ou ressentimento com a liderança. Então, isso daí é uma realidade. É uma realidade. Nós, pastores, precisamos atentar com muito cuidado, nos dedicar ao cuidado com as ovelhas, né? Porque essa é uma missão muito importante. O pastor aqui da parábola, ele podia até alegrar-se com o fato de que ele ainda tinha 99 lá, né? E o que muito tem acontecido é justamente isso, igrejas que já têm muitos membros e não estão se importando com aqueles poucos que vão saindo. Não atentam que está cada vez mais aumentando o número dos que saem pela porta de trás da igreja. Né? É verdade, pastor. Isso é um problema. Pode, sim. Só corroborando aqui com o senhor, que essa lição é muito especial nessa direção. É verdade. O profeta Jeremias, ele sai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Porque muitas vezes alguém pode deixar a casa do Senhor, pode sair do aprisco, entendeu? Não só por uma fraqueza pessoal, mas porque muitas vezes não foi pastoreada,
não foi assistida. E ele diz assim, olha, que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Muito bom. Então, pastor, a igreja precisa ser assistida, o obreiro do Senhor Jesus Cristo, olha que eles são subsídios muito importantes para você compartilhar na sua classe, no próximo domingo. É importante o obreiro do Senhor Jesus Cristo, que está à frente do rebanho, que está à frente da obra do Senhor, ele precisa ser consciente da sua responsabilidade. É muito interessante, pastor. Entendeu? Jesus disse, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e delas sou conhecido. Querido, a ovelha tem que se identificar com o pastor. O pastor não pode ter orgulho, né, pastor? Sem dúvida. Ele não querer ir lá visitar. O pastor aqui, ele não discute as razões da queda da ovelha. Vai lá e apanha. Justamente, ele vai lá buscar ela, quando vê, apanha, coloca no colo, ele enfrenta os riscos para resgatar essa ovelha, ele não desiste, né, daquela ovelha, ele não volta para o aprisco até trazer em seus braços aquela ovelha. Que coisa linda! Nós, às vezes, estamos preocupados com tantas coisas da obra da igreja, às vezes, muitos que estão ali de pé e tal, e a gente, às vezes, não tem aquele cuidado com aquele que não está vindo para a igreja, com aquele que sumiu da igreja, a família não está mais ali, não procuramos mais saber o motivo, né? E nós precisamos ter esse empenho na restauração daqueles que se afastaram da igreja, né? E precisa ter pressa. É verdade. Precisa ter pressa, porque o pecado é como uma doença. Vai só piorando, vai só se alastrando. A Bíblia diz que o pecado, o resultado dele é a morte. E se o pastor não for logo atrás dessa ovelha, vai perder de vez, né? O apóstolo Pedro, ele foi muito feliz quando ele está admoestando aqui aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, apacentar é a responsabilidade pastoral, é a responsabilidade do líder, e que Deus abençoe e que a gente tire lições, pastor, dessa lição desse domingo, dia 4, não é? Amando, olha o tema da lição, amando, indo em busca da ovelha desgarrada. Que Deus, nessa visão aqui da aplicação da palavra de Deus, do ensino de Jesus, que Deus levante muitos, e eu quero aproveitar aqui, pastor, e fazer referência também, que muitas vezes a minha responsabilidade pastoral, ela passa não necessariamente só pela igreja, ela passa lá por casa. A minha casa é meu campo missionário. A minha família é meu campo missionário. Você que é líder, você que tem responsabilidade como professor, você que tem responsabilidade como dirigente do círculo de oração, dirigente de um grupo de louvor, de uma escola dominical, de um grupo, não é, de um coral,
qualquer que seja a sua função, você tem uma função de pastorear. Porque parece, pastor, que a gente, quando olha para a igreja, parece que só o pastor é aquela pessoa que está ali na responsabilidade, não é? É verdade. Mas todos nós somos pastores. Todos nós. A igreja, ela é lugar de vida, de restauração, né? A igreja é lugar de cura, é lugar de perdão também, né? Nós temos um exemplo de Davi. Deus levanta Davi, Deus restaura Davi. Verdade. Após aquele adultério com a Batseba, né? Há uma nova, vamos dizer assim, esperança para Davi ali, uma reconciliação ali com o próprio Deus, né? Ele se humilha diante de Deus e Deus recebe ali aquele coração arrependido de Davi e Deus restaura Davi. Sem dúvida. Né? Jesus, quando encontra também com Pedro, depois da sua queda, a intenção de Jesus, nós vimos claramente ali em toda a conversa, já começa lá quando Jesus manda uma mensagem através de Maria para chamar os discípulos, a mensagem e a Pedro também. E a Pedro. Quer dizer, Pedro não podia faltar. Jesus sabia do coração de Pedro, que estava quebrado, que precisava de restauração. Então Jesus diz que Pedro não pode faltar àquela reunião. Paulo também ordena a igreja de Corinto para que possa perdoar o irmão faltoso, né? Que havia se arrependido. É claro, tem que haver arrependimento, né? Tem pessoas orgulhosas, pessoas que voltam para a igreja, mas não voltam arrependidas. A gente não está falando dessa pessoa, a gente está falando daquele irmão arrependido, daquele irmão que quer restauração, daquele irmão que quer reconciliação com a igreja, não só com Deus, mas com a igreja. Porque tem gente, não vou mais para a igreja, eu só quero Deus, não quero igreja. Isso não tem, essa história não existe, porque Jesus, ele é o pastor da igreja, ele é o pastor de um rebanho. Se você estiver fora do rebanho, você não vai morar no céu, porque ele vai vir buscar a igreja dele. Amém. Olha, querido, a hora chegou. Eu já quero agradecer aqui ao pastor William, não é? Uma lição muito grande, né, pastor? Eu que agradeço, pastor. Lição linda, viu? Com a bênção de Deus, na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez, compartilhando mais um tema especial e mais uma lição, e que Deus abençoe, que domingo agora tenhamos uma classe muito grande, muito especial, e que estes ensinamentos sirvam para o nosso crescimento. Eu quero agradecer a sua audiência e quero fazer uma oração por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã, pelo nosso amigo, por cada um daqueles que estão ligados conosco agora, que eles recebam a tua paz, que tenham uma noite de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde. Oro, meu Deus, por cada professor, por cada aluno, que no próximo domingo possamos ter uma escola dominical abençoada. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a você que tem sido um grande colaborador deste programa. Quero dizer para você que nós estamos ali de portas abertas. Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré. Rua que passa por trás da Ceasa, um endereço fácil, um prédio confortável, um estacionamento amplo para receber você e toda a sua família. Domingo, 9h30, Escola Bíblica Dominical, e à noite o grande culto de celebração às 18 horas. Grande abraço e até o próximo programa.